Hoje, o Observatório Cultural tem o prazer de receber um artista que traduz em movimentos a força da sua história, que se mistura com a história da dança da Paraíba. Joyce Barbosa é dançarina, professora e pesquisadora, com uma trajetória construída sobre a paixão pela arte e pelo corpo em movimento. Sua carreira é marcada pelo diálogo entre tradição e contemporaneidade, explorando as raízes culturais do Nordeste com uma linguagem própria e potente. No programa de hoje, vamos conhecer a história, as inspirações e os projetos dessa grande artista da terrinha. Seja muito bem-vinda, Joyce Barbosa. Obrigada, Carol. Estou me sentindo muito bem-vinda. Obrigada. Que coisa boa. É um prazer ter você aqui, de verdade. Obrigada. Joyce, para começar, eu queria que você falasse para a gente quem é Joyce Barbosa. A gente fez essa apresentação, mas queria que você se colocasse, nesse lugar, contasse para a gente um pouco sobre você e como e quando começou o seu envolvimento com a dança. Então, eu não sei se eu gosto de me definir, Carol, assim, mas eu gosto de dizer que eu sou artista. Gosto de trabalhar com arte de maneira geral. Claro que ao longo da minha trajetória, o segmento que eu escolhi trabalhar com mais afinco foi a dança, Mas tenho muito envolvimento com a música, com a direção de arte e agora com o cinema também. Eu acho que tem movido coisas muito importantes dentro de mim, Eu não comecei na dança, eu comecei na ginástica. Eu era atleta, Então eu treinava assim 2 vezes por dia, durante 6 dias, assim, com uma treinadora. E começou na escola. E quando eu estava, acho que no 5º ano dos treinamentos, eu fui para uma escola de dança, que é o Balé Estúdio José Enoch, na época, para fazer aula de jazz. E nessa aula de jazz eu fui entendendo que o que eu gostava da ginástica era a coreografia. Então eu fui mergulhando mais na dança e deixando a ginástica de lado. Então, com o tempo, a dança se tornou um veículo de comunicação, um caminho pelo qual eu conseguia dialogar com a minha família, dialogar com os meus amigos. Eu sempre fui uma criança muito na minha, muito quieta, e eu acho que a dança me abriu esse espaço de comunicação mesmo. Eu acho que esse caminho das artes foi essa possibilidade de estar em interação com o outro, assim. E eu entendi isso quando eu era muito jovem. Acho que eu tinha 9, 10 anos quando eu comecei a fazer o jazz, E a ginástica eu tinha 5, eu acho, 5, 6 anos, assim. Legal. Joyce, e quais foram ou quem foram suas inspirações, suas principais influências lá no comecinho da carreira? Aqui da Paraíba? Nossa, aqui da Paraíba eu lembro que eu era bem jovem e eu vi uma bailarina dançando com um bailarino numa mostra estadual. Ela se chamava Tatiana Rangel. E ela estava dançando com o Carlos Arão. O Carlos Arão, hoje ele mora em Minas. Na verdade, há muitos anos ele mora em Minas. E eu lembro que o nome do espetáculo era A Última Dança. E ali, aquele espetáculo me marcou muito, porque eu acho que eu nunca tinha visto uma bailarina tão bonita em cena, assim. A movimentação, a maneira como ela se deslocava no espaço, tinha uma poética, assim, uma beleza que me deixou muito arrebatada, e o Arão também. E, curiosamente, anos depois eu dancei com eles. O Arão coreografou a companhia na qual eu estava trabalhando na época, e eu dancei junto com Tatiana, assim. Então, eu acho que aqui na Paraíba ela foi minha primeira inspiração, podemos dizer assim. E internacional, eu acredito que é a Pina Bausch. A Pina Bausch, ela é uma coreógrafa alemã, já falecida há bastante tempo. E ela trabalha com dança-teatro. E isso sempre me encantou, a maneira como ela organiza a dramaturgia da cena, nesse sentido mais da poesia mesmo, da palavra, como é que ela constrói a palavra em movimento, como é que ela coloca o que você está sentindo em movimento, como ela faz essa transcriação. Acho que isso sempre me interessou. E eu posso dizer que ela sempre foi uma inspiração e continua sendo. Acho que meus trabalhos são muito guiados por ela. É tanto que, ao longo da minha trajetória, eu tive a oportunidade de fazer aula com 3 bailarinas que já foram da companhia, da Pina, Eu fiz uma residência com a Regina Advento, em Fortaleza, anos atrás.
eu fiz um curso com a Dominique Duzinski, quando eu morei em Bruxelas, que foi assistente da Pina Bausch na década de 70, 80. E eu fiz uma audição para a Morena Nascimento, que ainda continua sendo bailarina da companhia da Pina, né? Eu acho que a Morena está morando em Minas e é uma grande coreógrafa, assim. Então, para mim, a Pina, né? É uma grande inspiração, e poder dançar com mulheres que já trabalharam com Pina também é uma grande inspiração. É legal, né? Você ter destacado, inclusive, assim, mulheres, né, nesse lugar de protagonismo. Sempre fico atenta a essas coisas. E como é bom estar nesses espaços. Joyce, conta, você falou, né, que entrou no jazz, saiu da ginástica, foi, né, pro jazz e tudo. E como foi que se deu essa formação artística? Você já entrou pensando profissionalmente? Você foi pro jazz assim, mais como uma atividade? Você era criança, né? Você era bem nova. E como foi que aconteceu isso aí? Então, eu comecei em Enoch aos 10 anos, e quando eu fiz 12, eu entrei em Estela Paula, que até hoje tem uma escola de dança, né, aqui em João Pessoa, e ela tinha uma companhia que se chamava Sem Censura. E com 12 para 13, Estela me convidou para participar da companhia, fiquei muito lisonjeada, estava muito animada. E Estela tinha um manejo de direção que era de chamar coreógrafos e coreógrafas de fora do estado para fazer montagens. Então, nisso, eu pude fazer aula com vários professores e professoras e ser coreografada por múltiplas pessoas, né, personalidades da dança. Então, isso acabou que ampliou o leque e o repertório de movimento. Então, acho que nessa entrada na companhia, que tinha essa visão mais profissional, a gente viajava para os festivais, o Festival Internacional do Recife, dancei muito lá, o Festival também de Inverno de Campina Grande. Eu lembro que tinha um centro em cena aqui, o FENARTE, a Mostra Estadual. Então, a companhia era muito marcada por esses eventos, né? E também pelas temporadas. E por esse encontro com coreógrafos que vinham para trabalhar com a gente. Fiz muito workshop também, porque quando a gente vai para esses festivais, tem essas oficinas que os artistas que estão no festival estão ministrando. E aí eu aproveitava para fazer tudo. Se eu tivesse tempo, eu realmente estava em todas, assim. E eu acho que isso foi expandindo o meu olhar sobre a dança e sobre o corpo, sobre o movimento. Eu realmente fui ficando cada vez mais interessada. Daí eu comecei, nesse meu interesse, a ler sobre a dança. E naquela época, final da década de 90, chegava pouca coisa escrita da dança aqui. E eu lembro que num FENARTE a gente ia dançar uma coreografia e minha mãe comprou um livro numa banca que tinha de venda de livros, que era um livro A Linguagem da Dança, A Linguagem do Indizível, se eu não me engano, da Lia Robato. E eu fiquei tomada por aquilo dali, eu devia ter 14 para 15 anos, e aí foi quando eu comecei a ler. E aí, nessa de ler, eu fui encontrando outros artigos na internet, pesquisando, e isso foi me causando um interesse teórico pela dança. E aí esse interesse teórico me levou para outros caminhos, assim, que eu poderia dizer que eu sou autodidata nesse sentido, porque eu não fiz nenhum curso especificamente de dança para ser dançarina ou para ser professora de dança, né? Foi mais um interesse genuíno de entender cada vez mais ao que eu estava me propondo, eu estou colocando meu corpo no mundo, mas com que intenção, né? Então eu queria estudar mais, saber mais. E aí o caminho foi se construindo. E nesse caminho, assim, apontando já um pouco para o amadurecimento, né? Passada essa sua fase inicial, digamos assim, que temas na dança você teve vontade de explorar quando a coisa já estava, né, profissionalizada? Você é professora, eu não sei como você lida com essa parte teórica da dança, que é uma coisa naturalmente prática, né? Então, que temas você explora nos seus trabalhos, por exemplo? Carol, é tão variado porque depende muito do momento, assim. Eu acho que quando eu olho para a trajetória da minha companhia, que é a Paralelo, né? A Paralelo existe há 21 anos. Então, em 21 anos, você pensa coisas e você muda
consistentemente esses pensamentos, né? Então acho que a gente no início tinha um pensamento muito de dança moderna, de uma estética de demonstrar um sentimento, e ele foi transicionando para uma dança que a gente chama de dança contemporânea, que é a primazia do que a gente está sentindo e como colocar isso em cena. E eu acho que aí é onde a palavra, a teoria, ela ficou mais forte, assim, né? Então, eu destaco assim, que os 10 primeiros anos a gente estava muito voltada para uma pesquisa que era muito coreografada, assim. Depois foi virando algo mais improvisado e de contato e improvisação. Eu acho que foi aí que essa teoria veio, esses estudos, leituras, vieram com mais força para dar, acho que substância mesmo, assim, para dar força no solo, no que eu estava querendo construir junto com a companhia, assim. Então, a gente já passou por temáticas como o luto, a morte, o amor, o isolamento, mas tudo isso dentro de uma perspectiva feminina, porque na companhia a gente nunca teve homens, né? Acho que no início a gente ainda fez uma coreografia que tinha um rapaz. No início da companhia era eu e um outro artista daqui de João Pessoa, mas ele logo saiu, acho 2, 3 anos assim, e eu sempre priorizei trabalhar com mulheres, assim. Então, esses temas, eles têm um outro filtro, né, quando é pelo feminino, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E quando a gente virou os 10 anos da companhia, a gente implementou um trabalho que era o Lebensform, não, era o Lebenswelt, que eu já estava nessa época no doutorado e com uns questionamentos artísticos sobre o que é que eu estou fazendo no doutorado, se eu sou uma artista da dança e estudando comunicação também, por que eu estou estudando semiótica, enfim, uma grande confusão. E o Lebenswelt veio para justamente consolidar isso em termos de corpo, né? Tanta teoria, como é que eu trago isso para o corpo? E assim tem sido, né? Bom, vou chamar um rápido intervalo, né? Que a gente tem muita coisa para conversar ainda. Daqui a pouquinho a gente volta com Joyce